pessoal! Hoje nós vamos ler Mateus de 19 a 24, de rosa, porque hoje é quarta-feira e quarta-feira a gente usa rosa. Bom, então vamos lá, tô aqui com a minha colinha, tô com a minha Bíblia aqui. E a coisa que eu queria já começar falando é a respeito dos trabalhadores no vinhedo. Frase que o Charles Swindoll fala assim, que a humildade é a flor mais frágil de todas. Pois a gente vai ver uma frase, gente, que é... Olha só, pega essa revelação. Que quando eu descobri isso, eu falei assim, gente, não tem como ser mais legal que isso. Quando a Bíblia fala, né, a questão do jovem rico, que aí Jesus fala, é mais fácil passar um camelo pela ponta de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Eu sempre já ficava imaginando aquela agulha, né, aquela miniatura, passar um camelo, impossível. Aí depois Jesus vai falar assim, mas para Deus nada é impossível. E realmente, para Deus nada é impossível. Mas existiam dois tipos de... Era uma figura de linguagem essa questão do camelo passando pela ponta de uma agulha. Então tinha dois exemplos. Tinha uma porta na entrada das cidades que era em formato de agulha e ela era um pouco mais baixa. Então quando os camelos passavam pelaquela porta, eles tinham que ajoelhar e passar ajoelhados, porque não dava altura. Então essa era uma das expressões, camelo passar pela ponta de uma agulha. A segunda expressão era que nos muros da cidade de Jerusalém tinha uns buracos. E antigamente os arqueiros, eles tinham que atirar por entre esses buracos para conseguir mandar suprimento. Então, e era muito difícil fazer isso. Então, essa era uma outra expressão, passar o camelo pela ponta da agulha, que eram essas brechas nos muros. Muito interessante isso, porque a gente consegue entender um pouco melhor das figuras de linguagem que Jesus estava usando. Aí a gente vai para o versículo, no capítulo 19, versículo 29. E todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. E aí uma outra coisa que eu queria falar é que uma das marcas do discipulado de Jesus, uma das marcas de você ser um discípulo de Jesus é a renúncia. E às vezes a gente fica pensando muito nas coisas que a gente vai ter que deixar de fazer, porque a renúncia é uma marca do discipulado. Mas a gente precisa também olhar pelo lado de quanto de coisas que nos é permitido agora viver, que antes você não tinha acesso, mas que agora você tem, né? Quantas pessoas que conseguem ter acesso direto ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro? Só os discípulos de Cristo. Então, às vezes, a gente não precisa ficar só olhando, eu não devo mais fazer isso, ou eu não posso mais fazer isso, será que eu posso, será que eu não posso? Mas olha, não fica olhando só para as coisas que você não pode, mas olha para as coisas que agora você pode fazer porque você é discípulo de Jesus. Eu tenho acesso à presença de Deus, eu posso viver em liberdade, tenho comunhão com os meus irmãos, eu tenho revelação da palavra de Deus, eu tenho o Espírito Santo habitando na minha vida, são todas coisas que agora eu posso fazer. Então, quando a gente olha para tudo que nos é dado, tudo que a gente tem acesso, a lista fica muito maior em compensação às coisas que a gente acaba não fazendo. Mas é importante lembrar que a renúncia é uma marca do discipulado de Jesus. No capítulo 21, versículo 12, vai falar que o zelo de Jesus o consumiu. O zelo pela casa do Senhor me consumiu. Quando alguma coisa assim, você não consegue conter aquilo dentro de você e você acaba colocando pra fora de alguma maneira, esse foi o zelo que ardeu no coração de Jesus pela casa do Pai. A gente vai para uma parte que Jesus fala sobre a figueira que aparentava aparência de fruto. Não ficou bravo porque ele chegou e não tinha fruto. Ele se irritou por conta da aparência de fruto que a figueira demonstrava ter e ela não teve. Então a questão não era que não tinha fruto, a questão é que ela aparentava ter fruto e não tinha. Então, ou seja, ela aparentava ser alguma coisa, mas por dentro era uma mentira. A gente vai ver a questão da parábola dos dois filhos. A gente vê que um falou que ia, não foi, e o outro falou que não ia e foi. Qual dos dois que obedeceu? E muitas vezes eu falo assim, Deus, eu não quero fazer tal coisa. Tipo, não quero fazer tal coisa, não vou fazer. E aí, no final das contas, eu vou lá e faço. E eu falo assim, ai Deus, eu sempre lembro dessa parábola, porque eu falo assim, pelo menos eu falei que eu não ia fazer, mas eu fiz. A gente vê mais uma vez a questão de que não é religião que salva, mas é a fé que salva. Quando Jesus fala, cobradores de impostos e prostitutas estão entrando no céu antes de vocês. Isso é bem legal de a gente ver. A pedra que os construtores rejeitaram. Uma passagem em Daniel
que fala a respeito de uma visão que Daniel teve. De uma estátua que a cabeça era de ouro, que representava a Babilônia, depois o peito que era de prata representava os medo-persas, depois o cinturão de bronze representava a Grécia, depois os pernas representavam o Império Romano, e aí, por fim, veio uma pedra e derrubou a estátua e demoliu toda. E aquela pedra, ninguém conseguia quebrar aquela pedra. Então a gente consegue fazer esse paralelo do versículo 44, que fala: quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Com esse paralelo com Daniel. O reino dos céus é inabalável, intimida o reino de Deus, tem o poder de derrubar o reino de Deus, é inabalável. A gente vê a resposta simples com que Jesus responde algumas coisas, com relação aos impostos, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, sempre muito simples na resposta dele. A gente vai ver a questão do maior mandamento de todos, que é: Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E aí ele continua: o segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então a gente vê que existe um maior mandamento de todos, que é amar a Deus acima de todas as coisas. A Bíblia fala em Provérbios que nós devemos guardar o nosso coração mais do que todas as coisas. Guarda seu coração, porque dele provém todas da sua vida. E como é importante, porque se uma coisa tem o seu coração, essa coisa tem toda a sua vida. Já vê também a questão da crítica aos religiosos, que Jesus falou: faz o que eles falam para vocês fazerem, mas não façam o que eles fazem, porque a conduta é contraditória com as palavras que eles dizem. Amavam demais. A grande questão é que os religiosos amavam aquela atenção. E aí, enquanto eu tava lendo essa passagem, eu lembrei de uma frase que fala assim: é a galinha pela qual todos os outros pecados são chocados. Então, o coração orgulhoso, o coração que ama a atenção, o coração com o ego inflado, é a base pela qual todos os outros pecados são chocados. E ele fala: o mais importante entre vocês deve ser servo dos outros, pois os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. No versículo 14 ele vai falar: tomam posse dos bens para dar impressão de piedade. Então, automaticamente está tentando forçar ser alguém espiritual, está tentando forçar ser alguém que você não é. E quando a gente tenta ser alguém que a gente não é, fica uma dissonância cognitiva. Então fica muito claro que a gente tá forçando ser alguma coisa. Agora, a grande questão: o que você é sem estímulo? O que você é se você não tiver um louvor de fundo, se você não tiver uma luz te ajudando, se você não tiver um ambiente propício para aquilo? Muito pelo contrário, quando for justamente a situação oposta, o que você é e o que você consegue acessar de temperatura espiritual quando você não tem nenhum estímulo externo. E eu acredito que a grande virada de chave é a seguinte: se eu dobrar os meus joelhos agora, não importa onde eu estiver, não importa o que for, aonde quer que eu estiver, se eu dobrar os meus joelhos, eu sei que eu vou sentir o céu aberto, eu sei que eu vou conseguir me conectar com Deus. É de fato você ser espiritual de verdade, quando você consegue acessar esse tipo de ambiente sem nenhum tipo de estímulo ao seu redor. Uma questão assim: se eu diminuir a história, ainda vai ser muito significativo. Fala sobre a negligência de 3 aspectos muito importantes, que é a fé, a misericórdia e a justiça. Lembra que eu falei no outro vídeo a questão do discernimento para a gente conseguir predizer os próximos acontecimentos. Jesus vai falar: aprendam com a lição da figueira. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem essas coisas acontecerem, saberão que o tempo está muito próximo à porta. As pessoas podem achar que a gente é meio doido com algumas coisas que a gente acredita, mas Noé também foi considerado doido até o dia que ele entrou na arca. Quando Jesus fala sobre acontecimentos futuros, ele deixa muito claro a questão de um espírito de engano agindo. E geralmente as pessoas que gostam desse ambiente de revelação, ou pessoas que se deixam impressionar muito por essa questão espiritual, são sempre as pessoas que são enganadas, pessoas que se maravilham com muito poder. Quando Moisés foi resgatar o povo do Egito, deu poder para ele realizou 10 sinais, né, e maravilhas no Egito. As 3 primeiras os egípcios copiaram.
As 3 primeiras, os egípcios tiveram magia, poder suficiente para fazer igual. Então, o mundo das trevas também tem poder. Então, quando a gente se deixa ficar sendo influenciado, ser admirado por esse tipo de coisa, fica muito suscetível a esse tipo de engano. Jesus também vai dar 3 exemplos de 3 parábolas que falam sobre você estar ou não preparado para a volta dele. E isso é um assunto muito sério, porque a volta de Jesus é um assunto muito sério. É uma coisa que traz muito temor para o meu coração de falar assim, meu Deus, eu não vou ficar para trás. Porque é um acontecimento que vai pegar todo mundo desprevenido. A Bíblia fala isso, que nem o Filho, nem os anjos sabem o dia certo. Somente o Pai sabe o dia certo que isso vai acontecer. E depois a gente vai ver um pouquinho mais pra frente o que é que faz as pessoas ficarem pra trás. Mais na questão das cartas de Paulo. Que é muito sério, que você possa refletir hoje. Como é que tá a sua vida com Deus. Se Jesus voltasse hoje, você iria ou você ficaria? Isso é uma pergunta muito séria que a gente precisa estar sempre muito preparada para responder ela. Você não tem certeza da sua resposta, se arruma diante de Deus, porque isso é uma coisa que, se tem algo de importante na nossa vida, é a gente ter a resposta para essa pergunta. Bom, então por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Amanhã a gente vai pro 5º dia, termina Mateus e começamos Atos. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou respondendo vocês, tá bom? Um beijo e até amanhã!